A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Glorificado seja o Senhor. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 4, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Meu irmão, minha irmã, Paulo, escrevendo aos Coríntios, aqui no capítulo 12, ele vai falar acerca dos dons espirituais. Nós sabemos que há variedades de dons. Paulo ensina isso. Há uns que têm o dom de profecia, há outros o dom de línguas, há outros discernimento de espírito, há outros os dons de cura. Só que nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 12, há interpretações diferentes, né? Há um grupo que diz que esses dons não estão presentes mais hoje na igreja, principalmente esses dons extraordinários, né? Os dons extraordinários não se fazem presentes mais na igreja. Então, para alguns vão dizer que não existe mais dom de cura, né? Dom de profecia, né? Então, esses dons extraordinários não estão presentes. Eu acredito que a Bíblia, meu irmão, minha irmã, toda a Escritura, Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, é apta para o ensino, para a correção, é apta para nos preparar para o ministério. Então a palavra de Deus não tem meio termos na palavra de Deus. Ou você crê em toda a Escritura, ou você crê em partes. Eu não posso pegar uma parte da Escritura e querer jogar fora, ou querer dizer que, não, isso aqui não é para hoje, isso aqui se cessou lá no período de Paulo. E Paulo, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pelo menos eu entendo assim. Os dons estão presentes. Os dons de profecia. Mas os dons de línguas eram línguas terrenas, como está lá em Atos capítulo 2, né? Quando fala lá acerca dos dons. Lá foi realmente línguas terrenas, né? Eram homens. Foi algo maravilhoso que aconteceu lá. Homens iletrados, né? Sem nenhuma formação, falando vários idiomas diferentes e pregando a palavra de Deus, e as pessoas de diferentes nações, diferentes línguas, e entendendo o evangelho na sua própria língua. Foi uma coisa maravilhosa, né? Mas aconteceu também em Cornélios, né? Na casa de Cornélios, lá em Atos, capítulo 10, capítulo 9. Então, a gente vê que os dons, eles estão aí presentes, né? Eu, particularmente, eu creio, eu não sou de uma linha cessacionista, né? Eu creio que os dons estão presentes realmente nos dias de hoje, mas eu tenho uma preocupação, e essa preocupação eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A preocupação é que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, tem um dom aqui que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, que todos nós, principalmente os pregadores do Evangelho, principalmente aqueles que foram chamados para direcionar a igreja, né, através da palavra, deveriam buscar esse dom e pedir a Deus
que está aqui no versículo de número 10. Ele vai falar, a outros, discernimento de espírito. Eu acho que a falta de discernimento de espírito tem trazido muita confusão para o meio da igreja. A falta de discernimento de espírito tem trazido interpretações equivocadas para a igreja. As pessoas estão perdendo, meu irmão, minha irmã, tomando direções diferentes daquilo que a Bíblia nos orienta acerca dos dons espirituais. Tem pessoas que é levada, Deus deu os dons espirituais justamente para nos capacitar, para nos direcionar. Mas tem pessoas que por falta de discernimento é direcionada por qualquer movimento. As pessoas confundem mover do Espírito Santo com emoção. As pessoas confundem estar cheio do Espírito Santo com emoção, com choro. A pessoa vai pregar, começa a chorar, começa a se emocionar, começa a extravasar o seu sentimento. E as pessoas começam, o homem cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas lá no púlpito, é cheio do Espírito Santo, será? Será que essas línguas realmente são as línguas espirituais? Será que essa profecia que está sendo falada de púlpito, será que vem de Deus? Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, buscar discernimento de espírito para compreendermos o agir do Espírito Santo no meio da igreja, para compreendermos, para percebermos quando alguém estiver falando em nome dele mesmo, mas não em nome de Deus, buscando manipular a igreja, querendo emocionar a igreja. O objetivo dele é mais mexer com o sentimento da igreja do que pregar o evangelho. Às vezes o camarada sobe no púlpito, ele quer fazer pessoas chorarem, aí começa a inventar testemunhos, inventar histórias tristes, as pessoas se sensibilizam, ficam assim, emocionadas. Eu lembro uma vez, meu irmão, minha irmã, que eu prestava serviço aqui para Quibom, aqui em Recife, e teve um grupo de teatro, até então a gente não sabia que era um grupo de teatro. E esse grupo de teatro, ele apresentou lá um cadeirante. E esse cadeirante começou a contar o testemunho dele. Que ele não fez uso dos EPIs da empresa, e por que ele sofreu o acidente. Eu só sei, meu irmão, minha irmã, que no final estava muita gente chorando. Muita gente chorando. Até eu me emocionei. Mas eu me segurei, porque eu estava fazendo a tradução, eu estava interpretando para um grupo de surdos. Chegou um momento que eu olhei para os surdos, tinha surdos chorando, tinha surdos derramando lágrimas. As pessoas chorando em volta. Chega um determinado momento, aquele ator, que era um ator, eu não sabia que era um grupo teatral, ele levanta da cadeira e aí ele se apresenta como um ator. O cara fez todo mundo chorar. Tem muita gente fazendo isso no meio da igreja, meu irmão, minha irmã. Trazendo emoção, especialista em emocionar pessoas, em emocionar multidões, em sensibilizar pessoas. Então os caras começam a trazer as palavras certas, trazer a história certa para que possa mexer com o sentimento das pessoas. E muitas das vezes eles estão mais preocupados com isso do que pregar o evangelho. Às vezes nem se prega o evangelho. O cara nem lê o texto bíblico. O cara começa a contar história, começa a chorar, e começa a falar em línguas, e começa a inventar testemunhos. Eu levei não sei quantos tiros. Tem várias histórias por aí que depois foi desmascaradas. E as pessoas choram, se sensibilizam. Tem gente que avalia o culto, que avalia uma pessoa se é cheia do Espírito Santo ou não, pela emoção. Nós precisamos ter discernimento do Espírito, meu irmão, minha irmã. Jesus falou que nos últimos tempos muitos falsos cristos apareceriam.
E se possível enganariam até os escolhidos. Pessoas subindo nos nossos púlpitos, chorando, contando testemunhos mentirosos, profecias humanas, se apropriando de supostos dons espirituais para enganar a igreja. Nós precisamos, irmão, irmã, buscar nas Escrituras discernimento de espírito. Discernimento de espírito, meu irmão, minha irmã, vai nos ajudar a perceber o agir do Espírito Santo na nossa vida e na vida do nosso próximo. Estar cheio do Espírito Santo, quando nós temos o discernimento do Espírito, nós conseguimos compreender e entender o que é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Você quer ver uma coisa? Às vezes, se você for na igreja e contar um testemunho que você nasceu na igreja, sempre foi crente, sempre foi um homem, uma mulher de Deus, a sua vida toda, escola bíblica dominical, passou sua infância na igreja, faça a fase adulta, nunca se prostituiu, nunca usou drogas. Esse testemunho não mexe com a igreja. Parece que é uma coisa assim que as pessoas não dão muito valor. Então você tem que chegar na igreja e dizer que é ex-bruxo, que é ex-macumbeiro, falar um monte de nome de um monte de demônio, dizer que andava com 10 pistolas na cintura, que já matou mais de 50 pessoas, que cheirava 1 quilo de cocaína todo dia. Essas mentiras que as pessoas estão trazendo para a igreja. Que eu era isso, que eu era aquilo. E às vezes o cara é um mau caráter, às vezes é até um bandido que está no meio da igreja para enganar o povo. Então, meu irmão, errais por não conhecer as Escrituras. Eu creio em todos os dons espirituais. Eu creio que Deus ainda hoje é capaz de usar pessoas para curar alguém. Eu creio que Deus pode revelar algo para alguma pessoa, para algum propósito dele, unicamente dele. Eu creio que Deus pode usar pessoas de uma maneira sobrenatural. Eu creio nisso. Mas nós precisamos tomar cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os falsos pregadores, com os artistas de púlpito. Infelizmente nós temos muito desses. São especialistas em contar história. Emocionam pessoas de uma forma profissional. Alguns até fazendo cursos com profissionais que vai trabalhar nessa área de psicologia, de hipnose, para mexer com a igreja. Há muito tempo que eu não faço um vídeo dessa maneira, de confronto, de trazendo um alerta para a igreja. Faz bastante tempo que eu não faço. Mas eu senti o desejo de fazer isso. Nós precisamos tomar cuidado, meu irmão. Buscar o discernimento de espírito, para que você e eu não sejamos enganados, para que a igreja não seja enganada. Tem um monte de lobinho aí. E esses caras e essas pessoas são as que mais atraem gente, porque eles são enganadores. Eles oferecem para elas aquilo que elas querem ouvir. Eles dão para elas aquilo que elas querem ouvir. O evangelho unicamente puro não serve mais. E tem muitos líderes religiosos trilhando esse caminho aí. Vamos copiar. Está dando certo lá? Então vamos copiar. Vamos fazer isso. Bora. Apaga a luz. Bota um fundo musical aí atrás aí, que é uma maravilha. Vamos botar aí uma musiquinha, né? Para mexer, para dar um clima, né? Para emocionar. E aí começa. Tem nada contra de quem faz e prega realmente o evangelho. Tem nada contra. Eu estou dizendo que tem alguns que usam desses instrumentos para enganar pessoas. Para demonstrar algo que elas não são. Pessoas que nem se converteram ainda do evangelho de Jesus Cristo. Estão por aí emocionando pessoas em cima de púlpito. Contando historinha da carochinha para as pessoas. E as pessoas estão assim, ó, os crentes tudo voando. Não lê Bíblia, não ora, não tem intimidade com Deus para buscar o discernimento de espírito, para compreender o que é de Deus e o que não é de Deus. E é fácil
de serem enganados. E muitos estão se desviando dos caminhos do Senhor, buscando esses movimentos por aí. Tem pessoa que vai para culto para se emocionar. Se não se emocionar no culto, o Espírito Santo não se fez presente. Porque ela é movida por isso. Ela é movida por isso. Ela não faz parte do culto, não. Ela quer ir lá receber algo do culto. O que nós precisamos entender, meu irmão, minha irmã, é que nós precisamos fazer parte desse culto. Quando nós fazemos parte do culto, nós verdadeiramente saímos dali cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tudo que é falado de Deus, nós vamos ter discernimento para entender e compreender. Quando o pregador estiver lá pregando, nós não vamos estar olhando por erro de português dele, ou por algum erro de concordância, ou algum nome que ele errou lá na Bíblia. Não, a gente vai estar orando por ele, recebendo aquilo que vem de Deus. A gente vai estar pedindo misericórdia para que Deus abençoe o pregador, para que ele verdadeiramente seja cheio do Espírito Santo. A gente não vai ficar olhando para o lado, para a roupa do irmão, da irmã. A gente não vai ficar olhando para o tipo de cabelo de ninguém. A gente vai lá para adorar, para agradecer a Deus todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. É isso que nós vamos fazer na igreja. Mas infelizmente, tem muita gente que está indo atrás de qualquer vento de doutrina. Não tem o discernimento de espírito. O conselho que eu dou para você, meu irmão, minha irmã, busque os dons espirituais, principalmente o discernimento de espírito. Busque, leia a palavra de Deus, aprenda com o apóstolo Paulo, com Jesus, com os apóstolos. Faça como os bereanos, olhe para a Bíblia e compare com o que estão fazendo aí no meio da igreja, com o que estão pregando, com o que estão falando. E cuidado com esses falsos pregadores, com esses motivacionais, profissionais motivacionais que estão por aí. Você pode, você é capaz, você é filho do rei, né? Você não pode aceitar isso aí na tua vida, não. Você não pode aceitar a pobreza. É riqueza, é maravilha. Enquanto Jesus falou, no mundo tereis aflições. Todos os apóstolos morreram pobres, presos, perderam tudo. Alguns doaram até o que tinham, como o apóstolo Paulo. Abriu mão de tudo, pagou um preço terrível, terrível. Ao ponto de dizer, o apóstolo Paulo, depois de tanto sofrimento, dizer que a minha leve e momentânea tribulação produz em mim um peso de poder e glória acima de comparação. Porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem. Porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo, no final do seu ministério, ele vai dizer: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É isso que nós precisamos fazer. Tem muita gente buscando um evangelho da terra, buscando um céu na terra. É por isso que está sendo enganado. É por isso que está sendo enganado por esses charlatões que estão por aí. Os camaradas que vão para púlpito para emocionar o povo. E a igreja é alimentada com isso. Ela não consegue ver diferente. As pessoas não conseguem perceber. Mas nós, que temos esse entendimento, nós precisamos alertar os nossos irmãos. Nós temos que avaliar pelo Espírito. Cuidado com essas falácias, com essas conversas. Eu poderia falar várias situações que aconteceu aqui, com pessoas que chegou na igreja, enganou todo mundo, contou um testemunho, todo mundo chorou, todo mundo se emocionou, e o cara era um bandido. O cara estuprou, o cara matou, e a igreja achando que era um homem de Deus. E fez isso no período que estava pregando, que estava emocionando pessoas. Não é de crimes passados que eu estou falando, não. Tem coisa séria. E tem outros que são charlatões mesmo. É 171 purinho. Então, meu irmão, que Deus tenha misericórdia de nossas vidas.
Busquemos os dons espirituais. É bíblico. Paulo nos orienta a fazer isso. Mas nós precisamos ter discernimento de espírito para compreendermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você busca o Espírito Santo de verdade, quando você nasce de novo, pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar esse dom de discernimento. Você vai poder compreender. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de se encontrar com pessoas cheias do Espírito Santo, que tem aqui esse discernimento de espírito. Você conversa com a pessoa, é impressionante. A pessoa consegue perceber tudo. A pessoa consegue ver coisas que você não vê. Isso quem nos dá é Deus. Que Deus tenha misericórdia da igreja. Que Deus tenha misericórdia do povo de Deus que está sendo tão enganado. Que Deus levante homens e mulheres de Deus dispostos a pagar preço, mas não entrar nessa onda que está tendo por aí, de um evangelho sem Cristo, de um cristianismo sem Cristo. Busquemos os dons espirituais para que o nome de Deus seja glorificado na minha vida e na sua vida. Mas principalmente, palavras minhas agora, principalmente, o dom está aqui. Há outros poder para operar milagres, e há outros profecias, e há outros discernimento de espírito. Fique na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue me abençoando e te abençoando, em nome de Jesus.